Oi, oi, pessoal! Estamos ao vivo aqui no Instagram do Mickey. Vai chegando, vamos chegando, que a gente vai ter um bate-papo muito legal hoje. Vamos convidar. Deixa eu. Opa! Tudo bem, Rafa? Já tá por aí? Ed, William, gente, um atrás do outro. Luiz Fernando, tudo bem? Rio de Janeiro. Vai colocando, comentando aí de onde que você é, qual a sua cidade, para a gente saber até onde a gente está alcançando. Sua cidade e seu estado. Vamos convidar o Rafa para participar também aqui com a gente? Isso. A gente já vai ver qual o alcance dessa live. A gente está testando, fazendo algo novo. Oi, Rafa, tudo bem? Tá me ouvindo? Deixa eu... Tô sim, deixa eu ajeitar meu celular aqui na posição do teu. Ajeita aí, ajeita aí. A gente está testando, fazendo algo novo, para a gente poder se manter conectado, né? Independente da pandemia, independente do que está acontecendo, somos um corpo em Cristo e a gente quer manter realmente unido, né? E se conhecendo cada vez mais. A ideia dessas lives é também a gente conhecer os pastores das redes, a gente se, né, conhecendo os ministérios, socializando pelas redes sociais, né? E da forma como a gente pode servir o reino de Deus, que essa é a nossa função, né? Como servos do reino mesmo. E aí, Rafa, conectou, ajeitou aí? Estamos aqui. Esse é um momento bem legal também, já que em meio a... Dando um abraço aqui para o Luiz Fernando, do Rio de Janeiro, Gerias e aqui do Maranhão, do interior do Maranhão, aqui de Olha Bacabal, um aí, abraço. Turma boa tá chegando aí. tem E é uma bastante gente oportunidade que a chegando. gente tem nesse momento aí de epidemia e de muitas lutas, mas também a gente vai aprendendo a se conectar melhor, a ter Com outras certeza. oportunidades de se encontrar, de se conectar. E uma dessas é aqui, a gente se encontrando aqui pelas lives do Brasil todo, Isso. aqui reunindo nesse bate-papo aí muita gente de todo o Brasil e vai ser muito legal a gente ter esse tempo juntos, né? Com certeza, com certeza. Usando as ferramentas que a gente tem, né, que estão acessíveis para servir o reino. Exatamente, isso mesmo. Enquanto o pessoal E está chegando, Rafa, posso te perguntar uma coisa? sim, claro. Eu estou sabendo que você está lendo o livro que lançamos lá no Congresso com o Dave Earley, o livro de oração, né? Na verdade, eu li, acabei de ler esses dias o livro do Dave Earley sobre oração e foi para mim uma experiência pessoal, de crescimento, até porque aquelas palestras do Dave lá em São Paulo para gente e o livro depois, parece que preparou o meu coração, a Uhum, minha família e a igreja que participou, e as igrejas que participaram daquele momento, para esse tempo, como que a gente está mais verdade. em casa. Isso inspirou o meu coração a gastar, aproveitar que eu estou mais em casa por causa do isolamento social, a gastar muito mais tempo em oração, tendo muito mais experiência com Deus. O livro, ele é repleto de experiências de oração dos maiores líderes do mundo. Então, ele inspira por muitas histórias, além dele trazer princípios bíblicos, ensinos bíblicos sobre oração, recheado por esses exemplos e ilustrações que são Uhum, muito, muito inspiradores. E eu fui impactado pelo livro, Jéssica. penso. O livro está aqui, ó. Só que o título vai ficar invertido aí, né? Que a gente está em selfie. Mas o livro está aqui e eu tenho uma proposta. Eu estava pensando da gente sortear um livro durante essa semana. E aí, se a gente faz o quê? A gente publicou lá no Insta do Mickey, a gente fez uma publicaçãozinha falando sobre esse momento de conexão, né? Com a hashtag Conexão Mickey. E se você seguir o Mickey, curtir a publicação
e marcar 3 pessoas nos comentários, você automaticamente está participando desse sorteio. Então, a ideia é a gente sortear um livro desse. Você tem uma semana para fazer isso, então você pode avisar os seus familiares também, se você quiser mais chances, né? E no início da próxima live, na quarta-feira que vem, a gente faz o sorteio e avisa quem ganhou o livro. Que tal? Ótimo, excelente, excelente. É uma Vamos oportunidade colocar. de ganhar um livro maravilhoso, inspirador, e vai Amém. ser uma grande bênção. E o que é legal, que eu gostei muito, é que é um livro que traz, sim, dos grandes líderes bíblicos, né? Mas ele continua, né? Ele vem até os dias de hoje, praticamente, né? Então, ele vai fazendo uma análise de grandes líderes cristãos, né? Então, eu gostei muito, muito também. Tem me desafiado a orar de uma forma diferente, né? A ser também mais persistente. Então, eu também gostei muito, muito do livro. Com certeza, excelente para essa época de isolamento, né? Olha só, Rafa, a gente já Exatamente. está com 35 pessoas visualizando e dessas 35 deve ter, nem todo mundo está sozinho, né? Tem mais gente junto. Então, vai chegando e eu vou passar a bola, sem demoras. Tá certo. Vamos começar? Aproveitar e mandar um abraço pro Clori, que eu vi chegando já aí. Já vi Opa! entrando aí, o Clori lá de Campinas. Que alegria, hein, Clori? Papai Esse Clore! projeto novo. Um abraço, meu amigo Gustavo. Maurício de Curitiba, também aqui mandando um abraço Olha pra gente. aí! Olá, Clori. Oi, Clore! E eu vou passar a bola aqui para o Rafa, vai estar intermediando esse bate-papo, né? Agradeço também de você ter essa iniciativa, tomar a frente. Muito obrigada pela parceria, estamos juntos. E hoje a conversa não é comigo, né? Obrigado. Não, é um privilégio para mim, ainda mais poder intermediar essa série de bate-papos, que nós vamos ter muitos desses aqui, mas primeiro, Isso. logo esse com o pastor Roberto, alguém que é muito importante na minha Sou esse cara história, aqui, ó. na minha caminhada. Vai ser uma grande bênção para a gente e para todo mundo que vai estar participando. Olá, pastor Roberto. Oi, tudo bem? Só queria dizer que o livro está à disposição no MIC. Você pode entrar na internet, Ministério Igreja em Células, e pode telefonar também, que a gente envia o livro. Ótimo. Recomendo. Para mim, pastor Roberto, foi muito importante, falando da minha experiência pessoal, a leitura desse livro, de fato, me preparou para esse momento agora do isolamento social. Como Amém. foi inspirador, pastor Roberto, e como Amém. ajudou a mim e a minha família a ter um tempo de oração muito mais profundo nesses dias. Não desperdiçar Amém. esses dias, né? Amém. Pastor Roberto. Então, pode falar. Pastor Roberto, essa nossa conversa hoje, a minha vontade era que as pessoas conhecessem um pouquinho mais do pastor Roberto, da história, um pouquinho mais da história da Igreja em Células no Brasil. E muita gente lhe conhece pelos congressos, não só pelo congresso o congresso do MIC, mas pelos congressos que acontecem em todo o Brasil. Milhares e milhares de pastores e líderes passaram pelos treinamentos dos módulos ao longo desses mais de 20 anos, né, de MIC. Então, o senhor é uma figura conhecida do mundo evangélico no Brasil. Mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais da vida pessoal, do caminhar da história do ministério. E a primeira coisa que eu acho que muita gente não sabe é que o senhor é austríaco, né, pastor Alberto? Pois é, eu nasci na Áustria porque meus pais eram refugiados de guerra e nós morávamos na Áustria nos acampamentos da Cruz Vermelha, como refugiados do leste europeu. Então, mas a minha descendência é alemã. Mas eu nasci na Áustria, lá na barraca número 5 do campo de refugiados. Campo de refugiados?
Sim, sim, era um campo de refugiados, de pessoas que perderam tudo, perderam suas casas, perderam de colônias alemãs na Romênia, na Iugoslávia, e, e meus avós, todo mundo teve que sair correndo, né? Tinha assim um dia e meio para sair com a roupa do corpo e alguns pertences, e muitos caminharam a pé, passando pela Hungria e chegando até a Áustria. A mesma trajetória que os sírios fizeram agora, recentemente, saindo dos refugiados sírios e passando pelos acampamentos, passando pela Hungria, entrando pela Áustria. A Áustria é uma porta de entrada. Então, nós ficamos na Áustria e agradecemos ao governo de nos receber, nos dar comida, e alguns tinham um pouco de trabalho, não é? Meu pai conheceu minha mãe nesse campo de refugiados, casaram, eu nasci ali, e eles viveram, na verdade, 6 anos na Áustria. Quando eu tinha 3 anos, o governo brasileiro, através do presidente Getúlio Vargas, abriu imigração aqui para pessoas que tinham uma profissão. Meu pai era metalúrgico, então recebeu na hora do embaixador brasileiro em Viena um passaporte da Cruz Vermelha, um passaporte amarelo, que era só um de ida. Então nós viemos para o Brasil já com visto permanente de imigração. Ah, que história interessante, pastor. E a minha avó, na verdade, mãe da minha mãe, morreu no campo de extermínio dos russos, porque ela não acreditou. Mas ao mesmo tempo é uma história de muito sofrimento também, né, pastor Alberto? Pois é, minha mãe tinha 16 anos quando saiu, quando foi com a Força Aérea Alemã, o que restou da Força Aérea Alemã ainda, eles só podiam voar à noite, porque os ingleses e os americanos já tinham a soberania aérea na época, então tinham pilotos corajosos que evacuaram essas colônias alemãs para evitar a carnificina, não é? O genocídio. Então, o governo russo, os russos mataram todos que ficaram. Na verdade, não sobrou ninguém. E minha avó não queria ir, porque eles tinham muitos bens, e tinha campos plantados de trigo para ser colhido, e tudo isso, mas ela foi colocada num campo de extermínio e morreu ali. Não pôde sair, aliás, não quis sair, ela tinha possibilidade de sair, mas ela não acreditava que o russo seria capaz, os comunistas seriam capazes de uma barbárie daquela. Que coisa. E pastor, e quando o senhor chegou aqui, o seu pai, aí ele veio, ele trabalhou com o que aqui quando chegou? O senhor trabalhou com ele também no começo, não foi? Ele era metalúrgico, eu era criança, eu tinha 3 anos, não é? Nós viemos com um grupo de colonização aqui do oeste do Paraná, de Guarapuava, uma colônia que se formou. Mas como meu pai não era agricultor, nós fomos já logo para São Paulo. E nós tínhamos endereço de uma igreja que a tia da minha mãe deu para o meu pai e para minha mãe, em Santo André, no ABC Paulista, e eles nos ajudaram no início. Fomos morar num cortiço, que no tempo não era favela, naquela época chamava-se cortiço, não é? E fomos morar num cortiço e ficamos 3 anos nesse cortiço até podermos sair para uma casa. E aí meu pai arrumou serviço em Santo André na área de metalurgia, não é? E com o tempo ele era muito criativo, ele inventou algumas peças, algumas coisas para o Jeep. Na época o Jeep Willys era o carro do Brasil, não é? No Brasil não tinha estradas e nada. Então, ele logo começou e abriu a sua firma própria, né? E Deus foi abençoando, e depois eu entrei no ramo da mecânica também, e depois tive o chamado para ir para o ministério, não é? 2 missionários foram muito importantes da minha ida para o ministério. Um missionário de Rondônia que veio com a Kombi funcionando só em 3 cilindros,
lá da Rondônia. Quando chegou em casa, nossa casa, a casa dos meus pais, era como um hotel para missionários, entende? E meu pai viu aquela situação daquele carro, daquela Kombi velha, e falou para mim, arruma o motor dela, e aí nós arrumamos, reformamos todo o motor, retificamos o motor, e quando saímos fizemos mais outras coisas, meu pai comprou 4 pneus novos, para o carro também, e aí saímos para experimentar, dar uma volta, e eu parei a Kombi e falei para o missionário, o Chuck, falei, Chuck, eu tenho assim um chamado, tal, sinto que devo ir para o ministério, mas meu pai também agora recebeu uma carta de autorização para abrir um posto autorizado Volkswagen, né? E com isso se transforma numa agência Volkswagen mais tarde. Eu poderia ganhar muito dinheiro e sustentar alguns missionários com isso. O que você acha? Ele ficou quieto, eu também quieto. Daqui a pouco ele diz assim, sabe? Na Bíblia não está escrito que grande é a seara e pouco é o dinheiro. Na Bíblia está escrito grande é a seara e poucos são os obreiros. Então, eu acho que você tem que fazer uma decisão bíblica aí, não é? Aquilo para mim foi, assim, marcante, impactante. Glória a Deus. E depois o pastor Melvin Huber, pai do Abe, não é? Agora está em São Paulo, mas ele é originalmente de Santarém. O Abe, o pai do Abe, era muito amigo da nossa família. Eles moraram na nossa casa quando eles vieram dos Estados Unidos, em 1959, uma coisa assim, 58. E ele foi uma figura também, assim, meu herói, na verdade, né, da minha adolescência. Quando eles vinham para São Paulo, eles sempre ficavam na nossa casa. E um dia eu saí com ele para fazer uma coisa com ele no centro de São Paulo, para ajudá-lo. E aí nós paramos em cima da ponte do Vale do Angabaú, em cima da ponte, e ele olhou para baixo assim e falou, veja, todas essas pessoas, a maioria delas está indo para o inferno. Na verdade, nós precisamos realmente nos preocupar com as pessoas e falar de Jesus para elas. Então, esses dois eventos foram decisivos. E é interessante que uma coisa que eu vi no pai do Abe, e vejo como também influenciou no senhor, é que o pai do Abe teve um ministério missionário ali entre a região da Amazônia e terminou a sua vida de maneira simples, como um obreiro, tomando conta de uma das congregações dentro da região amazônica. E o senhor, por exemplo, eu posso dizer que tenho a graça de caminhar nos últimos anos bem próximo do senhor, com a nossa relação com o Mick, de alguém que trouxe a Igreja em Célula para o Brasil, que mudou, de certa forma, a eclesiologia, o pensamento como igreja no Brasil, nas mais diferentes tradições, desde as pentecostais, as evangélicas, as tradicionais, as protestantes, em tantas áreas, mas continua sendo um homem tão simples, tomando conta da igreja, fazendo a obra com a maior simplicidade, o que é muito inspirador para essa nova geração também agora, né? Essa é uma geração onde também tem tido muitos ungidões, muitas estrelas, mas o Senhor conseguiu ser tão influente no Brasil e tão simples, né? Eu louvo a Deus por isso, pastor Roberto. Amém. E pastor Roberto, mas o que muita gente não sabe também é que, ou posso não ter a informação tão completa, mas o seu ministério no começo e até a sua formação, seu mestrado é na área de música, né? No ministério. Sim, música e educação cristã. Mas principalmente música. Aí o senhor foi estudar nos Estados Unidos. Sim, fui fazer um mestrado em música, principalmente, né? E para voltar para a aula de música no nosso seminário, aqui em Curitiba, o Seminário Teológico dos Irmãos Menonitas. Lá nos Estados Unidos eu congreguei numa igreja batista, a Crescent Southern Baptist Church, e o pastor John Jackson era de Houston, do Texas. E numa das idas dele para Houston de férias, ele trouxe um curso do Dr. Ralph Neighbor
sobre evangelismo por amizade. E foi essa o meu conhecimento, foi em 78, 79, uma coisa assim. E Então, lá eu vi o Ralph. o seu primeiro contato com o pastor Ralph foi com essas fitas lá no mestrado nos Estados Unidos. Isso. Então o pastor escolheu aí, acho que uns 10 ou 11 casais para fazer o curso, que essas fitas eram um curso que ele dava através das fitas e o manual que a gente tinha para seguir, não é? Ele dava 15 minutos de aula, parava e dizia, agora você, no seu grupo aí, no seu grupinho, você lê a apostila, preenche os espaços, conversa, não é? E tinha um monitor que nos orientava, e ele falou, daqui 15 minutos eu vejo você de novo. E aí, terminada a nossa discussão, rolava a fita de novo. Eu rodava a fita de novo, mais 15, 20 minutos de aula, e assim ia. Era 1h30, mais ou menos, no total, 2 horas. Foi muito... transformou minha vida, sabe? Hoje, o Tocando Corações que nós temos hoje é basicamente aquilo. O Tocando Corações é um dos materiais do Ministério Igreja em Célula, né, pastor Alberto? Sim, é um dos materiais justamente que fala sobre evangelismo por amizade, né? E é um fim de semana que a gente faz e depois uma caminhada entre o discípulo e o discipulador, né? Alguém que já ganhou uma pessoa para Jesus junto com um novo, que precisa ser discipulado nessa área. E é o material que a gente aqui usa para treinar sobre evangelismo por discipulado e também a trilha, né, que ensina sobre grupos de amizade, grupos de interesse. Sim, esse já é um material mais avançado, né? Um pouco mais avançado. Certo. Pastor Alberto, e então quando o senhor volta do mestrado, o senhor volta impactado por esse curso, por esse encontro com o Ralph Neighbor lá nos Estados Unidos. E como é que dá início, então, a esse processo de a chegada da Igreja em Célula no Brasil, seu envolvimento, início do ministério? Como foi que isso começou no Brasil? Até a data que o senhor estava falando aqui, 1978, essas fitas, né? É isso. Eu não era nem nascido. Pois é. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui contratado como pastor auxiliar da Igreja Irmãos Menitas aqui do Boqueirão, em Curitiba. E nós tínhamos culto só em alemão, não tínhamos culto em português. Aí nós vimos, o conselho viu a necessidade de começar um trabalho em português. E aí eu encabecei esse trabalho em português no domingo à noite. A igreja estava fechada no domingo à noite. A tradição europeia é culto no domingo de manhã, né? Então, nós começamos com o culto em português. E já comecei com grupos pequenos. O Ralph não tinha muita informação sobre células, não, ou grupo pequeno. A última página do manual falava de grupos de compartilhamento, share groups. E aí a gente tinha o livro também do Dr. Show, não é? Grupos familiares de crescimento da igreja, na época, que varreu o mundo. Mas também não tínhamos muita informação do que fazer, como treinar líderes. Então a gente foi palpando, foi fazendo e foi indo, até que eu recebi um convite do Instituto Haggai para fazer o treinamento do Haggai em Singapura. E aí eu fui lá, e lá, antes disso eu traduzi um pastor de jovens aqui para um congresso de jovens da Juventude Batista Paranaense, Jubepar. E esse preletor era colega do Ralph Neighbor na Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. E falei do Ralph para ele, que eu estava tentando encontrar alguma coisa a mais. Mas eu conheço o Ralph está em Singapura ajudando uma igreja. E aí me deu o endereço do Ralph. Na mesma semana veio o convite do Haggai para Singapura, imagina. Né? Que jesuicidência, né? Exatamente, como Deus conduziu, né? E aí eu entrei em contato com o Ralph via fax, na época não tinha internet ainda, e o Ralph já respondeu na hora, venha, assim que terminar o teu curso no Haggai, você vem e fica comigo aqui um tempo. Então eu fiquei 3 semanas no curso do Haggai e mais 3 semanas com o Ralph.
morando nos apartamentos da Mocidade para Cristo, entende? E que era um alojamento barato, 8 pessoas num quarto com um banheiro, né? 4 beliches, e foi bom, porque eu saía de manhã bem cedinho, pegava o metrô e passava o dia inteiro, chegava de noite, só depois dos treinamentos e tudo, na igreja, nessa FCBC, né? Onde o Ralph estava ajudando o pastor fazer a transição para células, era uma igreja batista. E lá eu vi pela primeira vez uma igreja funcionando 100%, né? Os cultos no domingo, eles tinham 5 cultos no domingo, porque eles tinham comprado um cinema e a igreja estava crescendo muito, então durante a semana tinha treinamento de líder, treinamento de supervisor, células. Eu participei no que pude participar e à noite lendo materiais que ele tinha escrito já para treinamento, que depois eu trouxe para o Brasil e traduzi, e nós temos até hoje. Já eram os materiais para implantação de células já. Isso. De treinamento, por exemplo, o manual do auxiliar, que nós temos até hoje, que foi compilado por igrejas da Austrália, da África do Sul e de Singapura. Então, é um material abrangente no mundo da época, que serve até hoje, que não tem nada novo hoje. Então, tudo que está sendo produzido hoje é baseado nesses materiais. Né? É verdade. E não só nós, outros movimentos do Brasil que estão produzindo materiais, têm esses materiais como base. Né? Não havia nada... Esses materiais eram inéditos. Né? A gente trouxe para o Brasil, começou a traduzir, aí os pastores começaram a perguntar como é que faz a transição. E aí o Ralph, entre mentes, voltou para Houston, no Texas, e eu fui para um congresso de uma igreja menonita em Harrisonburg, Virgínia, e lá encontrei o Bill Beckham como palestrante e o John Robert, da Costa do Marfim. E isso fazem 24, 25 anos. E aí o Bill falou assim, não, nós temos os módulos do ano da transição. Aí eu passei em Houston e peguei com o Ralph os CDs, não é? Com os 4 módulos. E trouxemos para o Brasil e traduzimos para o português. E o Ralph veio para dar o primeiro módulo na Semana da Pátria de 98. 98, acho que foi, sim. 97, a Alzira tem uma cabeça melhor do que a minha. Então, ou 97 ou 98, eu não sei direito. Ele deu o primeiro módulo e depois foi uma surpresa, 300 pastores vindo para Curitiba. Eu não tinha feito lançamento, nenhuma propaganda, nada, mas aquilo foi passando de boca a boca. Deus sabia que era o momento e estava preparado o campo, não é? E aí o Bill Beckham veio e deu os outros 3 módulos aqui em Curitiba. E daqui fomos para... Hoje treinamos mais de 25 mil pastores e líderes já com os módulos. Né? Já temos módulos agora, já assim que passar essa quarentena, essa coisa, já temos módulos já marcados para continuar, inclusive com igrejas que já fizeram, já tem células, os módulos são usados como uma revitalização, entende? Para revitalizar, para renovar a visão, né? Porque a visão vaza. Eu sempre estou dizendo isso já há anos, que não adianta fazer uma vez, implantar, o negócio volta para trás com o tempo, não é? Porque nós estamos nadando contra a correnteza. E agora, com essa pandemia, está se provando de que cada casa é uma igreja, que foi o nosso tema, o nosso lema lá no início: cada casa uma igreja, cada membro um ministro ou um missionário. Ou tem uma igreja católica em São José dos Campos, o padre inclusive amigo do pastor Batista lá de São José dos Campos, não lembro o nome dele agora, da igreja da cidade lá, e
o lema da igreja dele, Igreja Católica, Paróquia do Espírito Santo, é cada casa uma igreja, cada membro um missionário. Então, impactamos católicos, impactamos, como você já disse no começo, né? Os pentecostais, neopentecostais, os históricos, os histéricos, né? Tudo que é tipo de movimento e denominação. Exatamente. Exatamente. E pastor Roberto, é interessante, porque passaram-se aí 20, tem quantos? 20 de 97, 22 anos, né? Desde esse primeiro módulo, né? E como era o processo? O senhor já falou da transição, mas como era esse processo de transição das igrejas? Porque eu acho que uma coisa que o MIC fez, o senhor e o Ministério Igreja em Célula fez de maneira muito, muito, muito acertada, foi entender que o processo de transição, junto, lógico, com a liderança do Ralph, lá do Ralph Negro, era que o processo de transição era um processo lento, de mudança de valores. E aí como era esse processo, ou como o MIC ainda pode ajudar igrejas que estão transicionando? Eu estou fazendo essa pergunta porque algumas outras pessoas tentaram transicionar de maneira rápida, aplicando fórmulas imediatistas, e acabaram produzindo enormes rachas e divisões, e acabava caindo na conta da célula, né? Mas que, na verdade, o Ministério Igreja em Célula não faz assim, né? Então, desde o início, a gente entendeu, até por experiência própria, de que você não muda nenhuma estrutura antes de mudar os valores. Né? Você pode implementar a célula de hoje para amanhã, como muitas igrejas, como você já disse, fizeram. Não é? O pastor vai para um retiro no fim de semana, é impactado pela visão, volta para a igreja e fala, a partir de hoje, domingo, nós somos uma igreja em células. Isso não funciona, porque a mentalidade, os valores das pessoas são outros. Ainda são de que elas precisam de cuidado, elas não entendem o sacerdócio universal de cada crente, de que cada crente pode, e na verdade, o ministro. Cada crente tem o Espírito Santo, cada crente tem a unção. O entendimento do Velho Testamento, de que só os líderes, os profetas e tal, têm a unção, não é do Novo Testamento. No Novo Testamento não tem esse negócio de unção, outros não são. No Novo Testamento todos são sacerdotes, todos têm o Espírito Santo, não é? E todos são hábeis e aptos, como Paulo diz lá em Romanos, a orientar, aptos a aconselhar, não é? Aptos a ajudar uns aos outros. E toda a história dos primeiros 300 anos da igreja mostra isso, que leigos eram os que levavam o evangelho adiante, não eram profissionais, não é? Então, se não houver essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, não vai funcionar. Você vai pôr pessoas, consumidores que estão acostumados a vir para um culto, sentar e consumir, não é? Ou ir para um estudo bíblico, sentar e consumir, aprender consumindo, eles vão chegar na sala da casa, na célula, numa reunião na casa, vão sentar, cruzar os braços e esperar que o líder da célula alimente eles, porque são consumidores, não são produtores, entende? Então, nas igrejas em geral, 10% são produtores, aqueles que ajudam o pastor a rodar todos os programas da igreja, e o resto é tudo consumidor, que não tem compromisso, não tem... E nas células é diferente, né? Cada membro é um ministro, nós dissemos. E pastor Roberto, muitas vezes as pessoas não sabem que até hoje o MIC continua ajudando na transição das igrejas, e o que a gente tem fazendo é oferecendo ainda os módulos, que são os mesmos módulos de 22 anos atrás, para ajudar, são uma sequência de módulos que vai dando o avanço e o treinamento da igreja, e mesmo como o senhor disse, igrejas que tentaram implantar e estão patinando também podem nos chamar para ir lá
implantar, Isso. ministrar os módulos, né? Hoje nós temos uma equipe muito maior. Eu comecei sozinho, né? Hoje nós temos uma equipe aí, tranquilamente, de 10, 15 pastores, dos quais você é um deles, não é? Jovem, dinâmico, com mestrado, que instruído e tem prática, porque teu ministério nasceu dentro de uma igreja em células, não é? E assim nós temos outros pastores que podem ajudar as igrejas. Estamos sempre às ordens. Eu mesmo viajo ainda, estou agora ajudando uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja de negros em Washington, com 10 mil membros, todos negros. Quando eu chego lá, eu sou o único branco com barba branca, inclusive cabelo branco ainda. E eles estão super contentes. Eu já dei 2 módulos, o terceiro era para ser, aliás, nesse fim de semana, próximo agora, foi cancelado, lógico. Mas tem igrejas que eu ajudei na Áustria, na Alemanha. Então, hoje nós estamos na Argentina, no Paraguai. O pastor Álvaro tá, né, a gente começou juntos lá, introduziu o Álvaro no Peru e tal. Hoje o Álvaro está com outros pastores peruanos já e bolivianos dando os módulos para igrejas da América Latina. Pois é, e é interessante, bem lembrado, pastor Alberto, que eu nem ia lembrar, eu não tinha colocado aqui na minha pauta, que o Mickey, ele, inclusive, ele fez um trabalho no Brasil que ele trouxe essa reflexão sobre a teologia que gera metodologia no pensamento da igreja. Ele, de fato, trouxe uma reflexão muito profunda na eclesiologia de todo o Brasil, mas que fez isso se tornar uma influência internacional. O Ministério Igreja em Célula, o seu ministério, e não só isso, mas as igrejas, o resultado das igrejas, fruto do MIC, vieram tantos outros movimentos para o Brasil, né? Tocou todo mundo que foi treinado pelo Senhor. É interessante que esses, até mesmo, eu já tive contato com muitos deles, até mesmo, por exemplo, a equipe do René Terranova, por exemplo, passou pelos módulos. Fizeram três módulos. Todo mundo passou pelos módulos, né? Uhum. E como foi uma influência, e agora essa influência é uma influência internacional, né? Já teve na Itália, na Espanha, né? E na América Latina, hoje temos o MIC Latino, como o senhor já colocou. Hoje a gente está voltando para os Estados Unidos para dar treinamento lá em vários lugares dos Estados Unidos, né? Eu dei treinamento há 3 a 4 anos atrás para a Convenção Batista Hispana, com sede em Houston, no Texas. Então, quando me contactaram, eu falei, mas aí, no Texas você tem os gurus aí, o Ralph e o Bill, mas eles não falam espanhol. E você fala espanhol e eles nos indicaram por você porque não precisa de tradução. Eles poderiam dar, mas ele tem metade do tempo de ensino porque a outra metade é da tradução, né? Então, eu acabei indo lá, dando treinamento, e essa é a maior convenção batista hispana dos Estados Unidos. 850 igrejas, mais ou menos, ligadas a essa convenção hispana. Depois fomos para Miami, começamos em Miami, hoje começamos os primeiros congressos em Miami. Hoje existe um grupo de pastores já em Miami que está dando para os hispanos nos Estados Unidos. Tem os 4 módulos traduzidos em espanhol, não é? Na verdade, foi um pastor, o Ernesto, o pastor Batista, que na verdade tem doutorado, que traduziu os 4 módulos para o espanhol, e demos primeiro lá em Miami. De lá fomos para a América Latina, já com o material em espanhol. E pastor Alberto, o MIC, ele avançou também não recentemente, tem uns 10 anos já desse trabalho. E agora temos as redes, né? Os pastores conectados por meio das redes, né? De pastoreio de pastores, de mentoria mútua. Se não me engano, são 10 redes que nós temos hoje. A mais forte é de vocês aí no Maranhão, não é? Que tem começado com o pastor Alexandre.
E o pastor Alexandre está conosco agora em Curitiba, nos ajudando na igreja local, principalmente, e também no MIC, não é? Na produção de materiais e módulos em geral, e viagens. E aproveito para dizer isso, porque caso tenha alguém que seja de igreja em célula, transicionou, mas quer se aproximar de outras igrejas que têm digamos assim, o DNA do pastor Roberto, do MIC, você pode nos procurar, até mesmo pela rede social, e se juntar às redes. Temos redes em vários estados do Brasil, e você pode vir participar com a gente. Tem sido uma grande bênção. E eu quero aproveitar para dizer que o pastor Alexandre aí está aí sendo seu pupilo aí, né? Aí sendo treinado. O pastor Alexandre é um amigo meu, amigo querido. Na verdade, o pastor Alexandre quem implantou, se podemos dizer assim, desenvolveu e carregou a rede do Maranhão por muitos anos e está agora lá em Curitiba, com o senhor, dando apoio, mas o que nós estamos tocando aqui no Maranhão foi fruto aí do trabalho do Alexandre. A gente fica muito feliz, faz falta, aqui a gente sente saudade, mas a gente fica muito feliz de agora ele podendo estar ajudando outros estados também, e na verdade até outros países, né? Glória a Deus pela sua vida, meu amigo Alexandre. Mas, pastor Roberto, a ideia é a gente ter essa conversa mais ou menos de 1 hora, porque com 1 hora o Instagram ele encerra a transmissão. Então, eu acho que deve estar para dar 1 hora, mas eu só queria que a gente desse uma palavra final sobre os livros, porque a gente falou sobre a história, mas a história dos livros, porque eu fiz mestrado agora na Faculdade Batista do Paraná, de Curitiba, e fiz minha pesquisa na área de células. E eu vi vários artigos, eu vi vários outros dissertações de mestrado e teses e etc. E o grande material técnico, acadêmico, citado por todos os materiais, é o material do MIC, né? que traduziu os grandes autores, o Ralph, o Bill Beckham, os materiais do Joel Comiskey, do David Earley, e muitos outros, né, pastor Roberto? Do Ben Wong, que a gente não pode deixar de citar aqui, do envolvimento que ele tem tido conosco aqui no Brasil. E muitos materiais do Ben Wong até ganhou o Arete, né, recentemente. Sim. O livro Fazendo a Diferença, Investindo a Sua Vida em Outras Vidas, ganhou o prêmio Arete em 2011, se não me engano, foi que ganhou o prêmio Arete de melhor livro de treinamento de liderança e discipulado de autores estrangeiros. A gente teve sempre essa preocupação, porque um movimento para ele se desenvolver, um movimento novo, ele precisa de materiais, 3 coisas: materiais, pessoas e o tempo certo, o kairos de Deus, não é? Então a gente viu essas três coisas juntas acontecendo nesses últimos 22, 23 anos, não é? O kairos, o momento estava pronto, a gente tinha pessoas, não é? A gente trouxe o Ralph e o Bill, depois eu assumi sozinho com outros pastores, pessoas já disponíveis para dar continuidade ao movimento, e os materiais, né? É um tripé, são 3 coisas que precisam andar juntas, e se você fizer uma pesquisa de movimentos ao redor do mundo, você vai encontrar esses 3 elementos, né? Moment, man e materials, em inglês, não é? O momento, materiais e as pessoas que se deixam usar por Deus para propagar esse movimento. Pastor Roberto, então eu quero agradecer, se eu quiser ainda compartilhar mais alguma coisa, mas as minhas perguntas eram essas, a sua história. Eu quis trazer essa história que eu já ouvia e sei que a sua história é muito inspiradora, uma história de superações. O próprio Ministério Igreja é uma história de superações. Eu posso testemunhar que a nossa igreja decidiu andar com o Senhor e com o Ministério Igreja em Célula por causa da sua simplicidade,
por causa da sua humildade. O senhor que trouxe o movimento da igreja em célula, jamais usou isso ao longo da história. Eu posso testemunhar por proveitos próprios, mas como o senhor foi um servo para o Brasil, e, na verdade, eu que ando perto, eu sei que o senhor, na verdade, investe nesse sonho, nesse projeto ao longo dos anos, né? E eu louvo a Deus. A gente teve muitos quilômetros rodados aí nesses 22 anos, por estradas, quilômetros, milhas aéreas, em hotéis de alto luxo, e dormimos também em acampamentos, onde a cama quebrou, eu fui para o chão com estrado e tudo. Né? A gente nunca fez qualquer prerrogativa de que precisa de um hotel fino ou de alguma coisa. Também teve igrejas que não tinham nem como pagar, muitas vezes. Eu lembro dos módulos, eu fiz módulos numa região pobre onde o pessoal não tinha. Eu paguei minha própria passagem de avião, não é? Então, para poder investir no reino de Deus. E eu louvo a Deus porque hoje eu estou tranquilo, tenho pessoas, não é, como você e outros líderes, Flori em Campinas, Álvaro, Alexandre, meu Deus, não dá para lembrar todo mundo, Marcelo lá em Raposo, pessoal de Belo Horizonte, e muitas igrejas que ajudam outras igrejas que a gente nem sabe. Não é? A gente investiu em igrejas que investem em outras igrejas e eles acabam comprando o nosso material, e quando eu passo no escritório, olho, mas que igreja é essa? Ah, não sei, pastor, essa é uma igreja lá do Ceará, essa é uma igreja lá do Maranhão, essa igreja do Piauí, essa igreja de São Paulo, que eu nunca tinha visto, nunca ouvi, não é? Mas foram outros pastores que levaram o movimento adiante. São aquelas ondas concêntricas, né, que se faz quando você joga uma pedra no lago e elas vão replicando, né? A vibração das moléculas vão replicando as ondas e você não sabe por onde já passou esse movimento e está passando, não é? Encontro nas minhas viagens, muitas vezes no aeroporto, gente, o senhor não é o pastor Roberto? Eu falei, sou, mas eu não te reconheço. Não, o senhor não me conhece não, porque a gente nunca esteve junto e tal, mas o senhor já me influenciou pelas fitas, pelos módulos, não é? Se a gente treina 25 mil pessoas, pastores e líderes, isso tem uma replicação, né? Que bom, pastor. E o senhor tem sido uma inspiração para muitas igrejas, para mim, uma inspiração para mim, né? À toa que faço questão de ficar grudado, toda oportunidade que eu posso. E também dizer a todos que estão acompanhando essa história que o MIC está de portas abertas. Se você quer implantar os módulos na sua igreja, aprender os valores que ajudaram a transicionar de maneira equilibrada igrejas do Brasil todo e do mundo todo, né? Você pode procurar o MIC, entrar em contato com a gente nas redes sociais, aqui pelo próprio Instagram, mas tem o telefone também lá aí no Instagram, o telefone no nosso escritório, você pode entrar em contato conosco, tem os módulos, tem os livros, se quiser envolvimento nas programações das igrejas, pode entrar em contato. O MIC é um servo das igrejas no Brasil, nós estamos à disposição e quero terminar dizendo, pastor Roberto, que nesse período aí de confinamento, a igreja em célula foi fundamental para ter preparado e treinado a igreja para atravessar esse momento, hein, pastor Roberto? É isso aí. Eu só queria chamar minha esposa aqui rapidinho e que ela também viesse aqui, se mostrasse, senta aqui do meu lado. Essa é a outra parte que segura o outro lado da corda, né? Eu seguro um lado da corda e ela segura o outro lado da corda. E eu queria agradecer a ela também, esses anos todos, pelo apoio, às vezes tendo que sair, ficar fora
semanas e semanas, finais de semana, 3 finais de semana no mês, às vezes fora um mês, e louvo a Deus pela minha esposa guerreira. Estamos 49 anos casados, agora em fevereiro do ano que vem, vamos fazer 50 anos de casados. Obrigado, minha querida. Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Pastor Roberto, o senhor pode dar suas palavras finais aí. Muito obrigado por esse momento comigo aqui de conversa. Eu fiquei muito feliz, gostei demais. Fiquei feliz que muita gente ficou sabendo dessa história que eu já sabia. A gente pode nos despedir. A minha oração, pastor, é que Deus guarde nesse momento de epidemia o Brasil. Deus guarde a sua vida, Deus guarde a irmã Alzira, todos os seus filhos e netos, que Deus proteja todos os nossos amigos, irmãos, que Deus nos proteja e dê sabedoria para o nosso presidente, para os nossos governantes, que Deus proteja o nosso Brasil e o mundo nesse momento tão difícil. Amém. Então, eu só queria dizer que nós precisamos do MIC agora, assim, de uma maneira especial, as orações de todos vocês que estão assistindo, passe adiante também, porque o MIC depende de vendas, de treinamentos, não é? E está tudo parado agora, totalmente, mas as nossas despesas fixas, elas continuam. E já fizemos várias adaptações, vários cortes e estamos rodando no mínimo, né, de pessoal e tudo mais. Então, as contas que a gente tem, a impressão de livros que a gente vinha fazendo e pagando, hoje não temos recurso praticamente, né, para honrar muitas coisas. Então, a gente precisa da oração de vocês e precisamos. Nosso material infantil é um material excelente também. As igrejas estão fechadas, então não estamos vendendo material infantil para as crianças, que unem o tripé igreja, a escola dominical, o lar, a família, não é? E a célula. Igreja que não tem célula pode usar o material também, deixando fora a célula. Então, eu queria também recomendar para vocês que estão aí ouvindo, o nosso material, ele é único no Brasil e único no mundo, na verdade. Nós temos aí toda uma série para 7 anos, não é, nas igrejas. Ele é quadrimestral, cobre de Gênesis a Apocalipse em 7 anos. Não é? Então, para as crianças, e tem a revista dos pais para fazer o culto doméstico, as sugestões, ensino do mesmo princípio que a criança aprendeu no domingo, que é reforçado na célula. Então, nós temos muita coisa boa, só que está tudo parado. Então, a gente pede as orações de vocês e sabedoria, sobretudo, para como fazer para passar esses momentos. Que Deus abençoe a todos e que a gente continue, né? A transição, ela nunca vai acabar. Enquanto houver crentes antigos, no sistema antigo, nós estamos sempre transicionando. Uma vez que a igreja se renovou, 25 anos, 30 anos, aí não precisa mais transição. Aí só precisa manter a visão, porque a visão vaza. Nós estamos nadando contra a correnteza, né? A eclesiologia bíblica da igreja do Novo Testamento é diferente da eclesiologia reinante hoje. Então, nós precisamos entender que cada casa é realmente uma igreja, um núcleo de propagação do evangelho, e cada membro dessa casa, membro dessa célula, tem um ministério pessoal, não é, de levar o evangelho para as pessoas do seu conhecimento, as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom tempo. Amém. Só lembrando do sorteio do livro do pastor David Early, que a gente vai colocar lá a publicação, não é isso, Jéssica? Isso mesmo, voltando. A gente vai colocar, a gente já colocou a publicação. Então, você pode curtir, seguir a página, né, seguir o Insta, curtir a publicação e comentar a publicação com indicando 3 pessoas, marcando 3 pessoas, você passa a concorrer o livro.
E o sorteio nós vamos fazer vamos dar o resultado na próxima live, na quarta-feira que vem. Certo? Então você tem aí uma semana para fazer esses 3 passinhos. Amém, Jéssica. Então eu vou indo. Deus abençoe. Foi muito bom. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Rafa, né, pela parceria, por estar junto. E é tão gostoso, a gente sente realmente família, né? Tão gostoso tá junto com todo mundo. Eu vi tanta gente comentando. São Luís, Raposo, Rio de Janeiro, Campinas, tem assim gente do Brasil inteiro aí. Tem gente da Argentina, o Miami, Hector né? da Argentina também, né? Deu um oi. Né? Então, tem gente da Argentina aí também conosco, tá? Assim, graças a Deus, uma forma de mantermos juntos, unidos, porque somos um corpo. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Beijo, Rafa. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe.